Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa, dia 10 de abril. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres saíram apressadas do sepulcro. Elas corriam com um misto de medo e de alegria, para levar a notícia aos discípulos. Enquanto corriam, eis que Jesus foi ao encontro delas. Elas o viram, prostraram-se diante dele e abraçaram os seus pés. E ele disse: Alegrai-vos, ide anunciar aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, porque lá todos me verão. Assim que as mulheres saíram lá do túmulo, os soldados que guardavam o sepulcro foram até a cidade e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Eles reuniram os anciãos e resolveram dar uma soma de dinheiro àqueles soldados com estas instruções: Dizei que os discípulos dele foram à noite e roubaram o seu corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. E este boato se espalhou dentre os judeus e persiste até hoje. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, depois do domingo de Páscoa, nós iniciamos a oitava de Páscoa. Oitava é uma extensão desse dia tão maravilhoso e tão grandioso para nós cristãos, como se fosse um único dia, de domingo de Páscoa até o sábado pela manhã. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Neste período agora, os textos bíblicos serão os textos das aparições de Jesus, para que eu e você também possamos percorrer a estrada hoje apressadamente com as mulheres. Para que nós também possamos encontrar Jesus no caminho da nossa vida, ajoelharmos-nos diante os seus pés, prostrarmos diante dele. Também elas estavam nessa prostração com uma mistura de alegria, mas também de saudade. E ele vai dizer para ela algumas saudações do ressuscitado. Não tenhas medo e alegrai-vos. Os dons do ressuscitado são justamente estes: o vencimento do medo e o mergulho na alegria. Porque para evangelizar não dá para ser medroso. E um santo triste também não consegue comunicar a maravilha do Senhor ressuscitado. Por isso hoje o ressuscitado apresenta dois dos seus dons: não temais e alegrai-vos. As mulheres saem apressadamente, então, para levar esta notícia, porque elas estão obedecendo a uma palavra do anjo. Eu sei que aquele que vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou, como disse. Ide apressadamente dizer aos seus irmãos que eles devem se dirigir para a Galileia, porque lá eles o verão. Galileia foi o ponto inicial da missão de Jesus. Na Galileia, Galileia dos gentios, naquele lugar onde brilhou a luz do Senhor, brilhou uma luz nas trevas e trouxe para todos claridade, é ali na Galileia, então, que todos deverão refazer o seu discipulado. É ali que todos deverão refazer o ânimo da missão. Porque é ali que o discipulado vai recebendo, então, nesta manhã, toda a consistência. Porque o Senhor apareceu. O Senhor está vivo. Hoje nós vemos então o convite do ressuscitado para que as mulheres se alegrassem e também não tivessem medo. Mas ao mesmo tempo nós vamos vendo em Jerusalém uma outra realidade. Uma outra realidade onde os guardas do sepulcro, também eles são testemunhas do túmulo vazio. Mas eles, subornados pelos sumos sacerdotes e os anciãos, eles procuram então contar uma outra história, um outro relato. E também os sumos sacerdotes irá dizer para eles: não vos preocupeis. Não vos preocupeis com a vossa mentira. Não vos preocupeis com o engano que ireis fazer. Porque se o governador descobrir que vós dormíeis
enquanto era para vigiar o túmulo, nós o convenceremos. Aqui também começam as oposições à força do ressuscitado. Porque a força do ressuscitado, ela tende a trazer claridade para todos os ambientes de trevas. Meus irmãos e minhas irmãs, dizer que Jesus ressuscitou é muito mais do que um conhecimento intelectual, é muito mais do que um conhecimento doutrinal, mas é uma força viva. Porque se você, a partir de hoje, começar a observar o domingo como dia do Senhor, com muita responsabilidade, com muita fidelidade, então o Senhor surgiu na sua vida. Porque um dos dons também do ressuscitado é a vida em comunidade. Porque Ele derrama sobre nós o seu Espírito. Se a partir de hoje você também se preocupar em não ser violento, em não ser mentiroso, e amar os inimigos, e rezar por aqueles que vos perseguem, assim também o ressuscitado está na sua vida. Como foi a segunda leitura de ontem da carta aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, se é uma condicional. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas do alto. A ressurreição de Jesus, ou celebrar a Páscoa do Senhor, é muito mais do que celebrar ritos e uma tradição. É muito mais do que um conhecimento intelectual, mas é uma vida modificada, é uma vida transformada, é uma vida turbinada pela força do ressuscitado que começa a pastorear os pensamentos, os sentimentos e a conduta das pessoas. Se isso desperta em minha vida e desperta em sua vida um novo modo de comportar-se e uma nova mentalidade, então a Páscoa aconteceu em nossas vidas. Hoje estaremos partindo para a cidade de Tambacuri, em Minas Gerais, onde estaremos celebrando 150 anos da fundação desta cidade, que em 1873 deu início como um aldeamento indígena, onde 2 frades capuchinhos, Frei Serafim de Gorizia e Frei Ângelo de Sassoferrato, vieram para fazer esse trabalho. E do trabalho deles, então, aconteceu a existência dessa cidade de Tambacuri, que estará celebrando 150 anos agora no dia 13 de abril. E também estará celebrando 150 anos do nosso santuário de Nossa Senhora dos Anjos. Foi erguido para poder proclamar o perdão de Assis, ou indulgência da porciúncula, todo dia 2 de agosto. Queremos contar com as orações de vocês, pois nós, frades capuchinhos da província do Rio de Janeiro e Espírito Santo, estaremos congregados nessa cidade numa grande assembleia para olhar o passado, avaliar o presente e programar o futuro, com um olhar de gratidão e de esperança. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia.